Amanso repousava em silêncio, mas dentro de suas paredes de mármore vivia uma dor que nenhum dinheiro poderia apagar. Por 7 anos, o bilhões Ricardo Azevedo percorreu o mundo em busca de um milagre que nunca veio. Seus filhos gêmeos, Pedro e Miguel, nasceram cegos condenados, diziam os médicos, a viver para sempre na escuridão. Ricardo gastara mais de 15 milhas em cirurgias, terapias e tratamentos experimentais nas melhores clínicas da Europa e Alme. A cada retorno ao Brasil, recebia o mesmo veredito carimbado em relatrios impecáveis impossível. A perda de sua esposa Isabela, no parto J, havia despedaçado sua vida uma vez. Mas assistir dia após dia seus filhos tropearem num mundo sem luz o quebrava novamente. Os meninos antes vistos como benos viviam reclusos em seus quartos silenciosos, retrados sem risadas, como se nunca tivessem existido. Nenhum emprio de tecnologia, nenhum poder acumulado poderia comprar o que Ricardo mais desejava ver os filhos correndo sob o sol. Noite refugiava-se no escritório, a mesa de mogno coberta de relatrios mídicos, empilhados como LPs da Esperana. Lia e relia as mesmas palavras que pareciam cravadas em ferro, cegueira côgnita sem cura. Aos 40 anos, sentia-se com o peso de 80. E quando os soluços abafados dos filhos ecoavam do andar de cima, ele sabia nenhuma fortuna no mundo poderia salvá-los. O que Ricardo não imaginava era que a salva estava prestes a cruzar a porta de sua casa, disfarada da forma mais improvável. Na manhã seguinte, enquanto tentava acalmar a mente com um café preto nas mãos, o interfone quebrou o silêncio. A voz da secretaria soou firme. Senhor Azevedo, chegou uma nova candidata vaga de governanta. O nome dela, Helena Ribeiro. Ricardo quase mandou dispensá-la. Empregados vinham e iam como sombras na manso. Nenhum ficava muito tempo, no suportavam o peso de uma casa onde não havia risadas de criana. Ainda assim, ele suspirou, ajeitou a gravata e caminhou até o imenso saguão de entrada. Ela estava Helena Ribeiro, 26 anos, simples, no vestir cabelos escuros, presos num coque apressado, uma pasta gasta apertada contra o peito. Ao contrário dos outros candidatos, não parecia intimidada pelo luxo da manso. Havia firmeza em seus olhos, uma fora discreta que ao mesmo tempo o incomodava e o intrigava. O que Ricardo não sabia, que Helena carregava cicatrizes perprias. Anos antes cuidara sozinha de um irmão mais novo, parcialmente cego, até que um acidente trágico lhe tirou a vida. Desde então prometera a si mesma, se um dia tivesse a chance, usaria o que aprendeu para ajudar outra criança a enxergar não apenas com os olhos, mas com o coral. Ricardo manteve a entrevista curta, descrevendo em tom seco a rotina pesada e os limites rígidos. Não vai interferir com os meninos. A Babi deles cuida de tudo. Helena assentiu em silêncio, mas à medida que escutava, o coral dela se apertava. Do andar de cima, através do mármore e do cristal, o som chegava antido, crianas chorando. Não era choro de fome, nem birra. Era um lamento profundo e familiar, que Helena o reconheceu de imediato. Era tristeza. No meio da tarde, Ricardo saiu para reuniões de negócios e a Bab se esgueirou para a cozinha. Helena, ainda com o balde e o pano de limpeza nas mãos, seguiu o eco dos soluços pela escadaria de Mr. Mori. Encontrou Pedro e Miguel, encolhidos em poltronas enormes, balanando-se de um lado para o outro, os rostinhos marcados de ligrimas, enquanto a cuidadora alheia rolava a tela do celular. Algo se partiu dentro de Helena. Ignorando todas as instruções, ajoelhou-se diante deles e murmurou com Doura: "Oi, eu sou a Helena. Querem ver um truque de mídica?" O que aconteceu nos minutos seguintes abalaria os alicerces daquela manso, porque nas emoés dela, os guemeus encontraram algo que mídico nenhum havia lhes oferecido esperana.
Ao apertar o borrifador, um psh cristalino cortou o ar. Para qualquer outra pessoa, era apenas um jato de limpador de vidros. Mas para Pedro e Miguel foi como um sopro de vida, um som novo, vibrante, que rasgava o silêncio em que estavam condenados a viver. O choro cessou de repente. As cabecinhas se viraram na mesma direu com uma preciso quase mijica. Helena sorriu com ternura. Viram como uma varinha mijica faz o vidro brilhar feito cristal. Ela repetiu o gesto em ritmo, criando um compasso brincalho. Para sua surpresa, Miguel soltou uma risada leve, genuna livre tupurá que pareceu iluminar o quarto inteiro. Pedro, empolgado, imitou o som com os elbios. Pela primeira vez em anos, Amanso ecoou com gargalhadas de criana. Assustada, a Babi ergueu os olhos do celular. O que está acontecendo aqui? Disparou num tom rispido, mas Helena não respondeu. Estava concentrada demais nos meninos, no brilho que surgia em seus rostos. Tocou o borrifador na mesa, batucando de um lado para o outro. Pedro moveu a cabeça, acompanhando o som, o corpo se inclinando como se fosse puxado pela hemicica invisível. Miguel logo repetiu o movimento, seguindo o ritmo como se conseguisse sentir o espalso à volta. O coral de Helena disparava. Aqueles meninos não estavam mergulhados numa escuridão total. Ela percebia na forma como reagiam, não apenas ao som, mas mudanças sutis no ambiente. Quando teve coragem de abrir um pedaço da cortina, deixando escapar um fio de luz dourada, ambos se enrijeceram. Em seguida, inclinaram a cabeça na direu do feixe. As sobrancelhas franziram em confuso, mas eles notaram. Crianas realmente cegas de nascena não deveriam ter percebido. As lágrimas queimaram os olhos de Helena. Num sussurro trêmulo, confessou para si mesma: eles veem alguma coisa no estou completamente cegos. A Babi, agora assustada, levantou-se num salto. A senhora foi avisada para não interferir. Eles não enxergam. Os emedicos confirmaram isso há anos. Mas Helena Joá não a ouvia. Sua experiência de vida cuidando do irmão que também nascera com viso limitada ensinara-lhe a reconhecer o menor vestígio entre sombra e luz. Ela sabia o que havia presenciado. Naquela noite, quando Ricardo Azevedo voltou para casa com a pasta de couro na mão, estacou ao pé da escadaria. O que encontrou não foi silêncio. Era riso, gargalhadas infantis cristalinas rolando pelos degraus de Mirmor, como hemicica inesperada. Seu coral falhou uma batida. Ele correu escada acima e parou paralisado na soleira da porta. Ali estavam seus filhos, Pedro e Miguel, em pé de forma cambaleante no centro do quarto, estendendo os braços na direu das mãos de Helena, que se moviam suavemente diante da luz. Mais claro, papai! Gritou Pedro com a voz aguda, cheia de espanto. Eu sinto que este mais claro. A pasta escorregou das mãos de Ricardo, caindo com estrondo no chão. Seus joelhos fraquejaram e ele tombou contra o batente da porta sem ar. Por 7 anos, ouvira que isso era impossível. Mas ali diante dos perprios olhos, o impossível se revelava. Helena voltou-se para ele, o rosto banhado de emu. Senhor Azevedo, eles no só totalmente cegos. Foram mantidos tempo demais na escuridão. Eles podem enxergar se apenas algum lhes der a chance. Naquele instante, Ricardo percebeu sua fortuna, sua dor, seu luto, tudo aquilo o havia cegado mais do que a condio dos filhos. E pela primeira vez em muitos anos, a esperança entrou na casa. Naquela noite, Amanso dos Azevedo pulsava com uma energia estranha e nova. Durante anos, seus corredores ecoaram silêncio luto e o choro abafado de crianas que nunca conheceram alegria. Mas agora uma risada leve percorria os sales como hemicica inesperada. No escritrio, Ricardo permanecia sozinho. A mesa de mogno estava coberta de relatrios hemidicos acumulados ao longo de 7 anos e suas mãos trêmulas cobriam o rosto. A cena não parava de se repetir em sua mente, os filhos inclinando a cábia em direu luz, as pequenas vozes nomeando aquilo que todos os imidicos haviam jurado ser impossível.
Levantou-se inquieto, andando de um lado para o outro diante das grandes janelas que davam para o jardim em Peckville. As roseiras floriam em perfeita simetria, mas até aquela noite ele nunca havia notado a beleza delas, porque o desespero o mantinha cego. Por 7 anos confiara em homens de jaleco branco que falavam com autoridade absoluta, cobravam milhas e entregavam apenas diagnósticos sem esperana. Agora, uma simples governanta, uma jovem de origem humilde, havia enxergado o que os especialistas se recusaram a ver. No andar de cima, Pedro e Miguel finalmente dormiam. Seus rostos, antes contrados pela tristeza, agora repousavam serenos. Ao lado dos beros, Helena permanecia sentada, as mãos entrelaçadas no colo, como se estivesse guardando os meninos contra a escuridão. Pensava em seu irmão mais novo, o menino que lhe ensinara a perceber o menor lampejo de viso e que partira antes que o mundo pudesse reconhecer sua luta. Naquela noite, ao olhar para os Guemeus Azevedo, ela sentiu a presença dele de novo. E soube aquela era a chance de cumprir a promessa que um dia fez nunca deixar outra criança aprisionada em um desespero desnecessário. Mas a mãe trouxe confronto. Determinado a entender o que presenciara, Ricardo chamou a Beb. Ela surgiu sua frente defensiva, indignada. Os médicos disseram que só cegos, a senhora Est, criando falsas esperanças, disparou com dureza. No entanto, nem mesmo ela conseguia negar a mudana. Os meninos agora estendiam as mãos em busca de objetos, riam quando Helena movia a luz e até acompanhavam as sombras que ela projetava na parede. Ricardo se virou bruscamente, a voz embargada. Por que ninguém me contou? Por que nunca fizeram os testes certos? A Babi vacilou. Não tinha resposta. A verdade era insuportável, talvez a cegueira nunca tivesse sido completa. Talvez fosse fruto de negligência, ou pior, de mentiras deliberadas que condenaram os filhos de Ricardo Escurido. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ricardo encontrou Helena no jardim. As mangas arregadas, o olhar firme, ela preparava jogos simples para os Guemeus. Pela primeira vez em anos, a voz dele suavizou. Dona Ribeiro, diga-me o que a senhora enxerga nos meus meninos. Ela sustentou o olhar dele sem medo. Eu vejo luz, senhor Azevedo. No muito mais o suficiente. E se cuidarmos dela, se ousarmos acreditar, eles poderão enxergar mais do que qualquer Jotter imaginou. A garganta de Ricardo se apertou. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, sentiu algo que acreditava ter enterrado para sempre a esperança, surgindo como um nascer do sol. Ricardo não dormiu naquela noite. Permaneceu em seu escritório, os papéis espalhados como destrous de um campo de batalha sobre a mesa polida. Cada relatrio gritava o mesmo veredito: cegueira total, sem possibilidade de recuperá-lo. Mas seu coral J não aceitava isso. Ele havia visto com os pérprios olhos Pedro e Miguel se voltarem para a luz do sol. Essa verdade era mais forte que qualquer assinatura em um cabealho luxuoso. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Chamou um dos especialistas mais renomados que havia acompanhado o caso dos Guemeus, o Dr. Henrique Gonalves. O homem chegou de terno em Peckville, os culos de aro prateado brilhando com autoridade. Ricardo recebeu com frieza cada palavra carregada de tenso. Durante anos o senhor me disse que não havia esperança. Mas ontem meus filhos acompanharam a luz e as sombras. Explique isso. A expresso do médico mal se alterou. Senhor Azevedo, crianas podem ser imaginativas. O que viu foi coincidência. Falsas esperanças são perigosas. Se permitir que essa empregada interfira, o senhor arrisca causar danos psicológicos. Encostada discretamente porta Helena, ouviu em silêncio. Mas um fogo queimava em seu peito. J não suportava mais mentiras. Deu um passo frente à voz calma, mas carregada de firmeza. Doutor, já trabalhei com crianas que tinham viso parcial. Testei Pedro e Miguel eu mesma. Eles responderam com preciso luz-sombra de movimento. Isso no imaginal. Isso capacidade ignorada. O médico riu com 10 dm, a voz transbordando desprezo. E quem a senhora Dona Ribeiro? Uma oftalmologista formada? Ou apenas uma doméstica que resolveu brincar de terapeuta? A mandíbula de Ricardo se contraiu.
J havia suportado a arrogância de colegas milhões e de rivais nos conselhos de administral, mas nunca a odiara tanto quanto naquele instante. Seus filhos não eram ativos de négcio. Eram crianas que mereciam honestidade. Levantou-se da cadeira a voz baixa, mas tremula de fria contida. Gastei milhas confiando em homens como o Senhor. E o Senhor ousa desprezar o único progresso que vi em 7 anos, se meus filhos temem sequer 1% de viso, foi o Senhor quem roubou essa chance ao enterrá-la debaixo de relatrios e mentiras. Pela primeira vez, o renomado Dr. Gonalves pareceu desconcertado. A confiana polida se quebrou diante do olhar implacável de Ricardo, iento como se o destino exigisse provas. Pedro e Miguel entraram correndo, tropeando, mas rindo, perseguindo o feixe de luz de uma lanterna que Helena movia suavemente pela parede. A cena era inegável: 2 meninos seguindo a claridade, sorrindo como se tivessem descoberto o prio sol. Ricardo voltou-se para o médico, a voz firme como ao: "O Senhor não vai mais silenciar isso. De agora em diante, o futuro dos meus filhos no ser ditado por gância ou negligência. Vou encontrar especialistas que se importem com a verdade, no com o lucro. E se eu descobrir que o Senhor e seus colegas me enganaram, que Deus tenha piedade." O Dr. Henrique Gonalves gaguejou tentando encontrar palavras, mas Ricardo J. o havia dispensado com um simples gesto de mo. Quando a porta se fechou atrás dele, Ricardo olhou para Helena, os olhos ardendo em gratidão e medo. "A senhora mudou tudo, mas agora sabemos isso não foi apenas ignorância, foi traio." E naquele instante ele compreendeu: expor a verdade sobre a condio de seus filhos significava enfrentar um inimigo muito mais perigoso do que a pérpria cegueira. Os dias seguintes trouxeram um novo ritmo manso dos Azevedo, um ritmo que relatrio e médico nenhum jamais poderia prever. Onde antes reinava o silêncio, agora ecoavam risadas e vozes curiosas pelos corredores de Mimor. Helena Ribeiro deixara de ser apenas uma governanta. Tornara-se guia, professora e protetora. Todas as manhãs, ela entrava no quarto com pequenos instrumentos escolhidos com cuidado, lanternas com filtros coloridos, brinquedos que refletiam a luz, objetos brilhantes e texturizados. Escancarava as cortinas, deixando feixes de sol atravessarem o ambiente em listras douradas sobre o chão. "Sigam com os pés", sussurrava, e Pedro e Miguel avanavam devagar, rindo a cada vez que alcanavam a mancha iluminada. Ricardo observava maravilhado a transformá-lo diante de seus olhos. Os ombros antes cados pela desesperana agora carregavam entusiasmo. As mãos dos meninos se estendiam para frente, vidas por novas sensais perseguindo feixes coloridos que Helena projetava pelas paredes. Mesa do jantar, Jotsuno permaneciam calados. Faziam perguntas sobre o calor do sol, sobre a diferença entre vermelho e azul, sobre o mundo que lhes disseram que jamais conheceriam. Numa tarde, Helena colocou um filtro vermelho sobre a lanterna e apontou para a parede. Miguel inclinou a cábia, os olhos semicerrados em esforo de percepo. "Parece mais quente", murmurou. Quando ela trocou para o azul, Pedro disse baixinho: "Mais frio, mais suave." A garganta de Ricardo se apertou enquanto as lágrimas embaavam seu aviso. Aquilo não era imaginal. Seus filhos estavam aprendendo a interpretar a luz. Pela primeira vez em anos, ousou dizer em voz alta: "A senhora está ensinando eles a enxergar", murmurou para Helena, a voz quebrada. Ela balanou a cábia suavemente. "No senhor Azevedo, eles sempre tiveram uma centelha dentro deles. Eu se estou dando a chance para que ela cresça." Mas nem todos celebravam esse milagre. Pelos corredores da Manso surgiam murmúrios, empregados cochichavam que Helena estava enchendo a cabeça dos meninos com fantasias, que Ricardo estava sendo enganado por uma simples governanta em busca de influência. E alm dos portes, o Dr. Henrique Gonalves e seus colegas comeavam a se agitar. O progresso dos gemeus. Azevedo ameaçava expor algo feio, uma verdade capaz de desmontar anos de engano e gância. Ainda assim, Ricardo J. se importava com a opinião do mundo. Todas as noites, ao colocar Pedro e Miguel na cama
e ouvir suas vozes falarem sobre luz, cores e sombras, ele entendia. Helena não havia apenas aberto os olhos dos filhos, havia reaberto o coral dele. E embora o perigo se aproximasse, uma coisa estava clara: a família Azevedo J. não vivia na escuridão. Estava dando, ainda que com passos cautelosos, os primeiros passos em Direu-Luz. A notícia se espalhou rapidamente, e logo a batalha ultrapassou os limites da Manso. O Dr. Gonalves voltou desta vez no sozinho, mas acompanhado de aliados de terno em Peckvel e ameaças júrdicas. Desprezaram o progresso de Pedro e Miguel, chamando-o de truques de salo e acusando Helena Ribeiro de oferecer falsas esperanas. Mas as provas eram inegáveis. Os guemeus caminhavam em Direu a janelas abertas, sorriam quando o sol tocava seus rostos e a distinguiam cores. Numa noite no escritrio, Ricardo permaneceu diante da mesa coberta por novos relatrios emídicos. Enfrentava a verdade, aquilo não era apenas negligência, era um encobrimento. Anos de mentira haviam roubado dos filhos oportunidades que mereciam. Virando-se para Helena, que estava em silêncio, a poucos passos, sua voz tremeu de gratido e de determinal. Eles tentaram enterrar meus filhos na escuridão, mas a senhora devolveu a eles a luz. Agora vamos garantir que ninguém jamais fará isso com outra família. Pela primeira vez, Ricardo não era apenas um pai em luto, era um homem pronto para lutar. E Helena, antes apenas uma governanta, tornara-se o coral daquela batalha.